21 de fevereiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 23. Se você nunca leu o livro de Provérbios é um livro pequeno que está na Bíblia, que é composto por 31 capítulos que servem para trazer sabedoria, discernimento, inteligência, conhecimento, entendimento, prudência, experiência para que você possa tomar boas decisões em tudo que você fizer ao longo dessa vida. O livro de Provérbios, ele fala a respeito do nosso propósito de estar aqui na Terra. E ele começa no capítulo 1 dizendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E que o temor ao Senhor significa buscar a Deus acima de todas as coisas, buscando entregar a sua vida para que tenha um propósito maior, um propósito não apenas focado no seu próprio interesse egoísta, mas num propósito maior, num propósito de usar a sua vida a serviço do reino de Deus. Usar a sua vida de maneira que você faça a diferença nessa terra, fazendo o bem e colhendo os resultados por esse bem que você faz e que você pratica. Então, o livro de Provérbios mostra como honrar a Deus e como seguir nesse caminho de temor ao Senhor, trazendo promessa e efetivamente revelando um caminho que conduz para o sucesso, a satisfação, a felicidade, a realização, a plenitude dessa vida. Por isso que tem um livro que diz que se você medita todos os meses em Provérbios, depois de 2 anos meditando e colocando em prática, você passa a ser mais sábio, passa a tomar decisões corretas na sua vida e que se você fizer isso durante 5 anos, mensalmente, lendo e aplicando, você prospera em tudo aquilo que você faz. Hoje, nós vamos ler o capítulo 23, porque no mês de fevereiro, como você sabe, nós temos 28 dias. Então, para ler Provérbios, os 31 capítulos dentro de 28 dias, nós fazemos uma adaptação. Nós lemos os capítulos 1 e 2 no dia 1º, porque o capítulo 1 fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor e o capítulo 2 explica como desenvolver o temor ao Senhor. E o capítulo 2 fala que nós desenvolvemos o temor ao Senhor colocando respeito extremo por Ele quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando o nosso coração deseja muito guardar o que nós ouvimos a respeito da palavra de Deus, quando os nossos lábios oram, clamando, gritando e pedindo a Deus insistentemente por sabedoria, e quando a nossa vida corre atrás da sabedoria como quem busca tesouros escondidos. O capítulo 2 fala isso. Se você ouvir a palavra de Deus, guardar tudo que escuta no coração, clamar todos os dias, pedindo como quem grita, pedindo para Deus que quer ter a sabedoria e correr atrás dela, como quem busca tesouros escondidos, então você vai entender o que é o temor ao Senhor. Você vai entender quais são os mandamentos dele e como honrá-lo e priorizá-lo. Por isso que nós fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2 em conjunto no dia 1º. Daí no dia 7, nós fizemos a leitura dos capítulos 8 e 9, porque os capítulos 8 e 9 falam a respeito da sabedoria. O capítulo 8 fala que a sabedoria anda ao lado da retidão, da justiça, da honestidade, da correção, da verdade, da prudência, dos conselhos, da compreensão e do entendimento. Então, o capítulo 8 fala que quem busca a sabedoria anda dessa forma. E o capítulo 9 explica quais são as colunas da sabedoria, que são a instrução,
o conhecimento, os conselhos, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. E dessa forma, nós adiantamos 2 capítulos. No dia 1º, adiantamos o capítulo 1. No dia 7, nós adiantamos o capítulo 9. Por isso que hoje é dia 21 e nós vamos ler o capítulo 23. Fazendo assim, no dia 28, nós vamos ler os capítulos 30 e 31. O capítulo 23 de Provérbios é um capítulo que nos ensina sobre alimentação e sobre bebida. Nós devemos controlar a gula, não devemos ser entregues à comida. Devemos cuidar da forma como nos alimentamos. Não podemos ser presas fáceis, que são enganados, comprados, corrompidos por causa de comidas, ou por causa de festas, ou por causa de bebedeiras, ou por causa de convites para almoços, para jantares, para eventos que querem captar a nossa vontade e a nossa fidelidade a Deus. Veja aqui o versículo 1. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. 2. Se você é guloso, controle-se. 3. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Então você vê aqui nos primeiros versículos, se você recebe um convite para um jantar, aqui fala de um jantar, mas é qualquer tipo de refeição. Pode ser um jantar, pode ser um almoço, pode ser um café, pode ser uma festa. Se você for convidado para algum evento dessa natureza, com alguém importante, nunca esqueça quem a pessoa é. Se você é guloso, controle-se. O 3. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Pessoas importantes convidam as pessoas sempre por interesse. Tem um ditado que diz que não existe almoço grátis. Sempre que alguém convida alguém para um almoço, para um jantar na sua casa, a pessoa tem algum interesse. Ela quer saber, de repente, quem você é. Ela quer ouvir as suas opiniões, o que você pensa a respeito de algum assunto. Ou ela quer saber como você pensa, para verificar se ela contrata você, para verificar se ela faz uma sociedade com você, para verificar alguma coisa sobre como você se veste, como você fala, quais são as suas ideias, o que você pensa, porque ela quer de repente apresentar você para alguém. Então, quando alguém importante convidar você para qualquer evento, preste atenção. Não vá pela comida e não coma demais, porque de repente a pessoa está avaliando como você se comporta diante de um evento, diante de um banquete, para verificar o seu comportamento, a sua postura. Não seja uma pessoa que se entrega por causa de comida e por causa de bebida também. Nós vamos ler os próximos versículos aqui de Provérbios 23 e você vai ver que esse capítulo fala sobre a bebedice, que uma pessoa que bebe demais, que se entrega para isso, acaba se perdendo. Mas nós podemos dizer que uma pessoa que se entrega para a gula, que não tem controle, domínio próprio em relação à comida, pode ser uma pessoa que acaba se corrompendo por causa de comida. Você vê no cenário político que muitas pessoas se entregam por isso. Fazem as suas trocas de corrupção por meio de combinações em jantares. Você vê advogados, empresários, pessoas que quando querem criar coisas erradas, se valem dessa estratégia de é o almoço, é o jantar, é o café, para conversar e negociar coisas que são erradas. Você pode ter um jantar, um almoço, um evento para celebrar coisas boas também, obviamente. Mas a atenção que Provérbios 23 está chamando para aquela situação em que você é convidado por uma pessoa importante
e você deve tomar cuidado e prestar atenção para não se entregar, para não se corromper, para não deixar que isso faça que você perca os seus valores e se corrompa. Que você não se corrompa por interesses que não se alinham com a vontade de Deus. Que a gula não seja o seu ponto fraco, não seja o motivo para você se entregar, para você se vender. É o que diz aqui nos primeiros versículos. Agora o versículo 4. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. 5. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Os versículos 4 e 5 estão dizendo que as pessoas que se matam para ficarem ricas estão correndo atrás de vento. As pessoas esquecem que a maior riqueza é a própria família, a própria casa. E se as pessoas têm aquilo que elas precisam todos os dias, a sua provisão, o seu alimento, a sua educação, a sua moradia, o seu veículo e tudo o que precisam, elas não precisam correr atrás de um objetivo de ter milhões na conta. Tem pessoas que pensam assim: o meu sucesso é conseguir ter vários milhões na minha conta. E elas param de dar atenção para a família e elas ficam trabalhando, trabalhando, trabalhando e se matando para conseguirem muito dinheiro e elas não aproveitam o dia a dia, elas não desfrutam da família. E aqui os versículos 4 e 5 estão dizendo: não fique pensando em ficar rico, em juntar um monte de dinheiro para ficar na conta para você dizer, eu tenho muito dinheiro. Porque isso é uma coisa que de repente pode sumir. Os que são mais atentos com relação a essa questão de dinheiro sabem que um governo, um banco pode de repente quebrar, pode de repente acontecer de um governante confiscar o dinheiro que está depositado numa conta bancária, e aí você trabalhou, trabalhou, trabalhou para conquistar aquilo e de repente aquilo se perde. Não pela sua vontade, mas pela vontade de um político, porque o banco de repente quebra, e aí de repente aquele dinheiro que a pessoa ficou lutando tanto para aquilo, ela acaba perdendo. Veja aqui um texto de Eclesiastes. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 4, vamos no versículo 7, e você vai ver aqui, ó: descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. 8. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. O que está sendo dito aqui é que é uma tolice uma pessoa viver só buscando riquezas, correndo atrás de dinheiro, e ela não desfrutar da vida, de ter uma pessoa para viver junto, de ter amigos, de ter filhos, de ter irmãos, porque a pessoa fica trabalhando, trabalhando e buscando dinheiro, e depois ela não aproveita nada da vida e ela vai deixar as coisas para quem? Veja que aqui em Eclesiastes 4 ainda, indo no versículo 9, fala que é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Então ele está dizendo, é melhor do que você buscar sozinho a riqueza, que você tenha uma pessoa que possa viver com você e que exista um trabalho conjunto das duas pessoas ganhando mais e trazendo tudo aquilo que precisam para si, mas tendo esse relacionamento, essa uma pessoa que apoia uma a outra. Esse apoio que tem uma pessoa na outra é uma riqueza. E é uma riqueza que vale mais do que uma pessoa ficar sozinha correndo atrás de dinheiro. Veja que, prosseguindo aqui no versículo 10, se uma delas cai,
a outra ajuda a se levantar. O apoio, a ajuda, o socorro, isso é uma riqueza. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Mesmo que a pessoa sozinha tenha conseguido muita riqueza, ela pode perder aquela riqueza. E se ela cai, ela não tem ninguém para a levantar. Agora veja o versículo 11. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho como é que vai se esquentar? E o versículo 12. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Então o versículo 12 fala a respeito de ter amigos, ter relacionamentos com pessoas. Então, ter uma pessoa para dormir junto, ter uma pessoa para você ter na sua vida sentimental e ter amigos são coisas que valem mais do que dinheiro, do que riqueza. Correr atrás da riqueza, do dinheiro, é o mesmo que correr atrás de vento. Voltando para Provérbios 23, o versículo 6. Não coma na casa. Aliás, aqui, voltando aqui no versículo 4 e 5, então, para terminar essa ideia aqui. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. 5. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Agora o 6. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que lhe serve. 7. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. 8. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Então aqui, mais 3 versículos falando que você não deve ter pressa para comer na casa dos outros. Se você deve prestar atenção nos convites que você recebe. Preste atenção se o convite é sincero, se o convite realmente vem do coração, ou se a pessoa está convidando você porque quer alguma coisa de você, tem algum interesse em saber alguma coisa a seu respeito, a respeito de alguém da sua família. Outro dia, uma autoridade foi convidada para almoçar na casa de uma pessoa importante. Aí essa autoridade foi naquele almoço e começaram a conversar, e aquele homem importante falou que gostava muito de receber pessoas na casa dele, e conversa vai, conversa vem, até que ele vem e diz: eu tenho um processo que está parado lá na sua cidade e você é a autoridade daquela cidade. Tem como você conseguir liberar esse processo, aquela documentação para mim? Então aquela autoridade olhou e falou. Ele falou tanto que ele queria receber, que ele gosta de receber pessoas na casa dele, mas no final ele lançou esse pedido para a liberação de uma documentação de um processo que que envolvia muito dinheiro. Então veja que às vezes a pessoa diz que convida as pessoas para um banquete, para uma refeição, ela oferece uma boa comida, ela fala coma mais, mas ela só está preocupada com seus próprios interesses. E o versículo 6, 7 e 8 falam sobre isso. Não seja uma pessoa apegada à comida, porque se você for apegado à comida, você vai muitas vezes se corromper. Você vai por um jantar, por uma comida, por um banquete, por uma festa, você vai aceitar trocar coisas corretas, coisas que são justas. Você vai negociar com aquilo que é justo, que é direito, por causa disso. Agora o versículo 9.
Não perca tempo falando com o tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Não perca tempo falando com o tolo. Com quem você tem conversado? Às vezes, você está com o objetivo de estudar provérbios, conhecer a palavra de Deus, de casar-se para ter a sua família. Num mundo onde tantas pessoas falam que você pode ficar com quantas pessoas você quiser e que não vale a pena você casar porque você vai prender a sua vida, falar sobre buscar uma pessoa, construir a sua família, construir os seus projetos em Deus pode parecer errado. No mundo que vai se perdendo, no mundo que vai se corroendo, você pode falar de coisas sábias e a pessoa achar que você está como um quadrado, como uma pessoa que não sabe de nada, como uma pessoa que vive uma vida antiga, como uma pessoa que vive no século passado. Então, não perca tempo falando com os tolos, que estão dizendo que são os sábios, que estão dizendo que são os modernos, que estão dizendo que são os inteligentes. Eles dizem isso, mas eles não percebem que eles são tolos porque eles não estudam a palavra de Deus, porque eles não se aproximam de Deus, porque eles não buscam a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria começa com o temor ao Senhor, colocando Deus em primeiro lugar e buscando conhecer a palavra dele. Como diz em Provérbios capítulo 2, você entende o que é o temor ao Senhor quando você inclina os seus ouvidos a ouvir sempre a palavra de Deus e abre o coração para guardar esses ensinamentos no coração e abre a boca e diz: Deus, eu quero que o Senhor me dê a verdadeira sabedoria, e corre atrás da sabedoria como quem busca tesouros escondidos. O capítulo 2 fala sobre isso, que fazendo isso você vai entender o que é o temor ao Senhor. Então não perca tempo falando com o tolo. O tolo não quer saber de Deus. Ele não se preocupa em conhecer a lei de Deus. E ele julga que é sábio, que é inteligente, que sabe o que faz da vida dele. Porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Então, não tente convencer uma pessoa que está longe de Deus que ela precisa de Deus. A sua parte é falar a respeito de Deus, apresentar Jesus à pessoa, mas cabe à própria pessoa tomar essa decisão. E se ela não decide seguir a sabedoria, então não tem porquê você ficar andando com essa pessoa. Versículo 10. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. 11. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Então aqui, os versículos 10 e 11 estão dizendo: respeite os limites das propriedades. Outro dia conheci um homem que construiu um muro e invadiu 3 centímetros do terreno vizinho. Depois que ele já tinha construído o muro, ele foi até o vizinho e disse: deixa eu só completar o muro do seu lado. E aquele vizinho disse: você ultrapassou 3 centímetros no meu terreno. Você precisa derrubar esse muro. Então ele ficou ali naquele impasse. Ficou passando dificuldade com o vizinho porque ele construiu 3 centímetros dentro do outro terreno. E aqui no versículo 10 e 11 também diz: não pense que você vai construir ou invadir as terras de pessoas que são vulneráveis. Os órfãos são pessoas vulneráveis. Eles não têm o apoio dos pais, não têm os pais. Porque ele está dizendo que Deus está vendo o que você faz. E ele trará a julgamento aquilo que você fizer. Se você tomar alguma coisa de alguém vulnerável, você vai perder muito mais na sua vida de alguma forma que será cobrada por Deus. Versículo 12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. O versículo 12 está dizendo: aprenda o máximo, busque a sabedoria. Quando você recebe sabedoria, você sabe como resolver os problemas. Nós, quando fizemos a leitura de Provérbios capítulo 4, lá está escrito no versículo 7, adquira a sabedoria,
com tudo que você possui, adquira o entendimento. Venda tudo que você tem e compre a sabedoria. Isso está escrito em Provérbios no capítulo 4, no versículo 7. E quando nós falamos sobre Provérbios 4, nós comentamos que existem dois níveis de sabedoria: a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. A sabedoria vertical é aquela que vem de cima para baixo, é aquela que vem de Deus para nós, e que você adquire essa sabedoria pela oração, pelo jejum e pela leitura da palavra. Quando você ora e você conversa com Deus, quando você pede a Deus, eu quero ter sabedoria, e quando você medita na palavra de Deus, e quando você jejua, consagra alguns tempos de privação do alimento, como por exemplo, tirar 3 dias e não tomar o café da manhã, ficando um tempo a mais para ler a Bíblia, orando e ouvindo hinos de adoração a Deus, você recebe de Deus a sabedoria vertical. Deus, de cima, vai derramando entendimento da palavra e das coisas do reino dele quando você faz isso. Quando você ora pedindo, Deus, eu quero ter sabedoria para tomar boas decisões, guiadas pelo Senhor. Me dá a tua revelação, a tua luz, a tua clareza, a tua iluminação, para que eu consiga enxergar claramente o caminho em relação a isso e a isso e a isso da minha vida. Quando você pede pela sabedoria vertical que vem de cima, Deus dá para você. E também existe a sabedoria horizontal. A sabedoria horizontal é a sabedoria para as coisas dessa terra. Então, se você adquire sabedoria na preparação dos seus alimentos, na arrumação da sua casa, como cuidar do seu carro, como cuidar da sua família, como preparar as suas refeições, tudo aquilo que você aprende, um novo idioma para que você possa conhecer um outro país, um instrumento musical para que você desenvolva uma habilidade, uma capacidade de usar a internet, de criar conteúdo, de produzir algum vídeo. Tudo isso são coisas ligadas à sabedoria horizontal. Você vai aprendendo e vai ampliando o seu repertório. O que é repertório? É a soma de todos os conhecimentos que você carrega com você. Ler um livro de história, buscar conhecimento a respeito da geografia, viajar para outros países, outras cidades, para conhecer culturas, pensamentos de outras pessoas. Tudo isso é sabedoria horizontal. Você amplia a sua capacidade de comunicação, a sua cultura, a forma de você ver as coisas. Eu não tenho dinheiro para viajar. Você pode conhecer as cidades vizinhas, para que você veja como as pessoas vivem, o que elas pensam. Então, você pode ampliar o seu conhecimento e ter uma vida mais leve, mais fácil. Outro dia, a esposa de um amigo deixou o veículo fundir o motor, porque sempre o marido dela colocava água no veículo, sempre fazia essa checagem para ela. Um dia, ele esqueceu de fazer a checagem e ela dirigiu o veículo e ela viu que o carro começou a esfumaciar, mas ela não sabia o que fazer. E o carro acabou fundindo o motor por uma coisa simples, que era só verificar a água. Mas como era o marido dela que sempre fazia isso para ela, a falta de sabedoria, de uma informação, trouxe um prejuízo para ela. Então o versículo 12 diz: preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Ele traz essa ideia de buscar a sabedoria. Versículo 13: não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. 14: para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Então aqui nos versículos 13 e 14 esses versículos falam sobre o cuidado com os filhos. Ensiná-los no caminho certo pode poupar a vida deles. Pode poupar de se envolverem com
as pessoas erradas, de se envolverem com drogas, de se envolverem com crime, de se envolverem com pessoas e amizades ruins. Corrija os seus filhos, eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Inclusive, em Provérbios, no capítulo 22, nós lemos ontem, fala no versículo 6: eduque a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará dele. Você que tem os seus filhos deve educá-los nos caminhos do Senhor, para que eles possam ter sabedoria. Se você tem uma criança, leia Provérbios com seus filhos. Se você tem um filho adolescente, ensine os seus filhos, diga, incentive, leia Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito para isso, para dar sabedoria e experiência para os que são jovens e que são inexperientes. Você lê isso no capítulo 1. O livro de Provérbios tem vários objetivos. Um dos versículos diz assim: para trazer instrução e conhecimento e juízo, justiça para os jovens e para os que são inexperientes. Então, incentive os seus filhos a lerem Provérbios. Você que está lendo Provérbios aqui no canal, se você é professor, se você é professora, se você tem os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, incentive-os a ler o livro de Provérbios. Faça a leitura juntamente com os seus filhos, sobrinhos, netos, com as pessoas que você educa, que estão ao seu redor. Até mesmo se você tem algum grupo que você lidera, incentive as pessoas a lerem Provérbios. O livro de Provérbios vai trazer a sabedoria de Deus para que as pessoas tomem decisões melhores. Quando você faz isso, você colabora para o desenvolvimento até mesmo da sua vizinhança, da sua cidade, do seu estado do Brasil. Pense, pessoas mais orientadas a seguir a Deus, mais comprometidas com a justiça, mais comprometidas com a verdade, mais comprometidas em formar as suas famílias, mais comprometidas com a fidelidade conjugal, mais comprometidas em educar os seus filhos, mais comprometidas em crescer em sabedoria vertical, o relacionamento com Deus, e a sabedoria horizontal, vão trazendo economia, vão trazendo saúde. O capítulo 23 que nós estamos lendo aqui está falando sobre o quê? Sobre ter o domínio sobre a gula. E ter o domínio sobre a gula pode prevenir a corrupção. Uma pessoa que é entregue a jantares, a banquetes, pode se vender por muito pouco. Mas uma pessoa que tem domínio sobre a gula é uma pessoa que não se vende. É uma pessoa que sabe daquilo que tem valor. Então, incentive a leitura de Provérbios. Versículo 15. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. 16. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Então veja que esses versículos mostram que Deus fica feliz quando ele vê que um filho dele, que uma filha dele está adquirindo sabedoria. Ele tem alegria de ver os seus filhos tomando as decisões corretas. Na verdade, Deus quer que eu e você tomemos decisões certas. Ele quer nos ver felizes, alegres, bem-sucedidos. Ele quer nos ver cheios de riquezas e honra e vida longa. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 16, fala isso, que se você buscar a sabedoria, que é buscar a Deus, você terá na mão direita vida longa com paz, e na mão esquerda você terá riquezas e honra. A palavra riqueza está no plural, lá em Provérbios 3, dizendo você terá riquezas e honra. Não só riqueza financeira, mas muito mais do que isso, a paz dentro de casa, a harmonia, a boa imagem, a boa reputação, o bom nome, a fidelidade, a amizade, o relacionamento e a intimidade com Deus, a presença de Deus, que traz paz, que traz alegria, que traz o preenchimento de todo vazio
que toma a alma das pessoas que estão longe de Deus. Agora o versículo 17. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. 18. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Os versículos 17 e 18 estão dizendo: não compare a sua vida com a vida de ninguém. O versículo 17 está dizendo: não tenha inveja dos pecadores, mas na realidade o mandamento é: não tenha inveja de ninguém. Você não deve ficar vendo a vida dos outros e comparando a sua vida com a vida de ninguém. O tempo que você tem inveja de alguém é o tempo que o seu coração fica sobrecarregado de uma energia negativa e ruim que puxa você para baixo e impede o seu próprio crescimento. Ao invés de ter inveja de alguém, se você viu alguma coisa que mexeu com você e incomodou você, então coloque um objetivo. Como que eu faço para conseguir alcançar esse objetivo também? Como que eu faço para que eu encontre o propósito para a minha vida? Não perca o tempo tendo inveja de outras pessoas. E também não fique olhando rede social para ficar alimentando inveja. O tempo, as pessoas que ficam olhando a vida das outras pessoas passar, são pessoas que estão perdendo tempo da sua própria vida. Tem pessoas que ficam vendo show de ator, atriz, filmes, artistas, cantores e vivem a vida seguindo como fãs a vida dessas pessoas. Eles gastam todo o dinheiro delas seguindo outras pessoas e esquecem de cuidar da própria vida. Deus não deu uma vida para que você fique seguindo a vida dos outros. Ele deu uma vida para que você viva bem. Então, por isso aqui diz aqui o versículo 15 e 16. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Então, a sabedoria é: tema ao Senhor, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, honre a Deus e dedique a sua vida para alcançar os propósitos que Deus tem para você. Não fique com inveja dos pecadores. Não tenha inveja de ninguém, mas muito menos dos pecadores, porque eles vivem uma vida longe de Deus. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Versículo 18. Obedecendo a Deus, assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Quando você respeita e obedece a Deus todos os dias, você encontra esse caminho de paz, harmonia, alegria, felicidade, presença de Deus, conhecimento, entendimento, prudência em relação à tomada de decisões, justiça em tudo que você faz. E isso vai trazer felicidade para a sua vida. Vai trazer um futuro brilhante. Versículo 19. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Veja o 19. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. 20. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. 21. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. 22. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. 23. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Você vê que esses versículos dizem para você ser sábio, pensar em como você está vivendo, não andar com gente que bebe demais, nem com gente que come demais. Em outras palavras, com pessoas que vivem o tempo todo em festa, com pessoas que vivem o tempo todo fazendo banquetes, churrascos e que gastam o tempo todo com isso, jogando conversa fora, querendo se divertir o tempo todo, não se dedicando a buscar a sabedoria, a aplicar a vida nos projetos de Deus. Porque o 21, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos.
É aquela coisa, a pessoa come, come em excesso e depois ela fala, agora eu vou dar uma dormida, vou dar uma descansada. E elas vivem só de festa em festa e acabam na pobreza. Quem vive de festa em festa não tem tempo para criar projetos, para desenvolver planos, vestindo trapos. Veja só, acabam na pobreza vestindo trapos, o versículo 21. O 22. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. O versículo 22 está dizendo, cuide dos seus pais, eles cuidaram de você. Honre os seus pais, porque eles estiveram ao seu lado. Você pode pensar assim, mas o meu pai e minha mãe não foram legais comigo. Mesmo assim, você deve honrá-los, porque a forma como você trata os seus pais revela quem você se tornou. Se você consegue honrar os seus pais mesmo com o que fizeram a você, você mostra que você cresceu no conhecimento de Deus e como ser humano, como pessoa. Então, não é sobre eles, é sobre quem você é e sobre quem você está se tornando. Versículo 23. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. É mais um versículo dizendo, procure ter sabedoria. Procure saber o que é verdade, o que é justo, o que é correto, o que é verdadeiro, o que traz paz, o que é o bem. Fuja do mal. 24. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Então, o versículo 24 está dizendo para os pais, eduquem os filhos, para que eles sejam corretos e sábios. Isso vai fazer com que depois você fique muito feliz e se orgulhe dele. 25. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. 27. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. 28. Como ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Os versículos 26, 27 e 28 estão dizendo para fugir da prostituição, para fugir do sexo livre, do sexo fácil, do sexo casual, da falta de comprometimento, do relacionamento que dura só uma noite. Ele está dizendo: fuja das prostitutas e das mulheres imorais, porque elas são uma armadilha perigosa e sem saída. Uma pessoa que cai nesses relacionamentos acaba tendo em cada encontro uma liberação de hormônio que gera muito prazer corporal, muito prazer físico, que faz com que a pessoa fique viciada naquilo. Ela libera muita dopamina naquela experiência e o cérebro grava aquilo como algo prazeroso. Então a pessoa que cai nessa cilada, ela cai numa armadilha perigosa e fica sem saída. Ficar sem saída significa que depois ela fica com muita dificuldade para conseguir depois manter uma fidelidade no casamento. Já ouvi de pessoas que no passado tiveram muitos parceiros, tiveram muitas parceiras e depois, quando entraram num casamento, ficaram passando muita dificuldade para manter a fidelidade. Por que isso acontece? Porque se entregaram para esses relacionamentos provisórios de prostituição. A Bíblia chama de prostituição todo relacionamento íntimo que não vem de uma aliança, de um pacto, de um casamento, é prostituição. A fornicação, o relacionamento íntimo entre solteiros, é prostituição. Pela Bíblia é prostituição, porque não existe um envolvimento voltado para a formação de uma aliança, de um pacto, da construção de um projeto de família. O adultério é prostituição. O envolvimento com um homem casado com uma mulher casada é prostituição. O envolvimento de todos esses tipos de relacionamentos são prostituição. Também é prostituição. Uma pessoa que se entrega por interesses, seja de buscar uma ascensão na carreira,
seja porque a outra pessoa pode oferecer algum tipo de vantagem ou interesse. Nem sempre a prostituição envolve apenas a troca por dinheiro. Pode envolver troca por interesse. Então, o versículo 26, 27 e 28 estão dizendo que isso é como ladrão. Elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Existem mulheres que ficam esperando para colher vantagem por meio de homens que estão desavisados. Se você está passando por uma crise no seu casamento, trate essa crise, busque ajuda com um pastor ou de repente com um terapeuta. Procure conversar com a sua esposa para que você resolva essa situação, mas não se entregue para a prostituição, para esses relacionamentos, porque você fere, machuca a sua esposa. E lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, está escrito assim: Veja aqui em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25: Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. 26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Agora veja o 28. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. 29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Então veja que o texto fala que o marido deve amar a esposa como cuida do seu próprio corpo. Certamente que você não gostaria de ser traído pela sua esposa. Então mantenha a fidelidade com relação a ela. Veja o versículo 31. Como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Respeite a sua esposa e, da mesma forma como esse texto fala que o marido deve amar a sua esposa, você que é esposa também deve amar o seu marido e deve guardar a fidelidade no seu casamento. Retomando aqui Provérbios capítulo 23, os versículos 26, 27 e 28, em resumo, falam para fugir de todo tipo de prostituição e de imoralidade. Quando o versículo 27 fala as prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída, também existe o aviso para você que é mulher, que existem os homens que são imorais, que desonram o seu casamento, que são infiéis, que também eles não têm compromisso com a fidelidade e eles também são uma armadilha perigosa e sem saída. O texto deve ser lido tanto para os homens quanto para as mulheres. E o versículo 28 fala que essas pessoas que não respeitam a fidelidade, o casamento, o matrimônio, a aliança conjugal, eles agem, versículo 28, como ladrão. Essas pessoas esperam pelas suas vítimas e tornam muitas pessoas infiéis. Agora, terminando o Provérbios 23, do versículo 29 até o versículo 35, ele fala sobre a bebedice. Veja que ele fala no 29, quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? 30. É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. 31. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente. 32. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. 33. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. 34. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. E 35. Então você dirá, alguém deve ter batido em mim, acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Eu preciso de mais um gole. O versículo 29 até o versículo 35 falam que
A pessoa que se entrega para a bebedice acaba perdendo seu juízo, acaba caindo, tropeçando, acaba sendo agredida e não lembra quem a bateu, acaba ficando com os olhos vermelhos, acaba perdendo o controle e fala o que não deve, vê coisas estranhas, muitas vezes acaba se deitando com uma pessoa que nunca viu na vida, correndo risco de contrair uma doença e ela fica viciada, não consegue mais se libertar desse vício. Essa é a leitura de Provérbios 23. Nós vemos que esse capítulo fala muito a respeito de não se entregar para a gula e não se entregar para a bebedice. Fala a respeito de manter a fidelidade em relação ao seu relacionamento conjugal, a fugir da prostituição. O que o capítulo 23 fala é que você deve ter autodomínio, você deve ter controle, domínio próprio, não ser uma pessoa que se entrega para os prazeres, para o prazer de beber, para o prazer de se prostituir, para o prazer de comer, porque isso pode corromper os seus valores e pode fazer com que você seja infiel, desleal, descompromissado. Isso vai levar você para a ruína. Como nós lemos em um dos versículos, aquele que não se misture com as pessoas que vivem comendo e que vivem bebendo, para que você não caia no sono e caia na pobreza e fique vestindo trapos. Porque as pessoas que se entregam só para festas e para festas não têm compromisso com o seu crescimento. Elas não têm tempo para dedicar à oração, à leitura bíblica e à consagração a Deus, para poderem receber a sabedoria vertical, e elas não têm tempo para aprender coisas novas, para crescer na sua sabedoria. Como nós vimos no versículo 12, preste atenção e busque o máximo de sabedoria. E como nós lemos no versículo 23, lendo aqui na tela, compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Então, essa é a meditação de Provérbios 23 e todas essas palavras aqui são a revelação da palavra de Deus, mostrando para nós que Deus quer o nosso bem e Ele quer também o seu bem. E aqui na tela você está vendo a oração de confissão, que é uma oração em que você pode confessar que você quer entregar a sua vida para Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para que morresse numa cruz, para que pelo sacrifício dele todos nós sejamos filhos de Deus, recebendo o perdão dos nossos pecados. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, e se você crer que Ele ressuscitou dos mortos, e se você ligar o seu pensamento com Deus agora e quiser entregar a sua vida para Deus, para seguir esse caminho de sabedoria que Deus tem para a sua vida, para que você seja bem-sucedido, para que você seja uma pessoa feliz, faça essa oração de confissão agora. Faça essa oração comigo. Declare essa frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Agora a frase 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Nessa oração, na frase 1, você declarou que Jesus é o Senhor da sua vida, significa que você entrega a sua vida para Ele agora e que Ele é o seu único Salvador. Significa que você reconhece que só Ele perdoa pecados. Ele é o único Salvador. Na frase 2, você pediu, perdoa meus pecados. Quer dizer que você entregou tudo de errado que você fez um dia para Ele e Ele já te perdoou agora. E você pediu, me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que foi dado para você exatamente agora. Ele é a presença de Deus na sua vida. Sempre que você orar
Deus, sobre qualquer assunto, Deus vai trazer respostas ao seu coração. Então, se você perguntar a Deus o que fazer sobre um assunto, Deus vai dizer: faça assim, meu filho. Vai dizer: faça dessa forma, minha filha. Ele vai mostrar a você o caminho. Sobre pessoas, sobre mudanças, sobre o que fazer. Peça tudo em oração a Deus. O Espírito Santo está em você agora. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida, porque o livro da vida é o livro que está no céu, que tem o nome de todos os que aceitaram a Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que um dia todos comparecerão perante o tribunal de Deus, e que nesse dia Deus vai abrir um livro chamado Livro da Vida, e que todo mundo que recebeu Jesus estará com o nome nesse livro, e entrará diretamente nos céus. Os outros serão julgados pelo livro das obras, o livro de tudo aquilo que fizeram nessa vida. Então você que aceitou a Jesus e está seguindo a Ele, você tem o seu nome no livro da vida e vai herdar o reino de Deus, passando para a eternidade quando passar dessa vida. E a oração termina em nome de Jesus, porque todas as nossas orações são feitas em nome dele, porque ele está vivo, ele escuta as nossas orações, ele está à direita de Deus e é ele que fala com Deus quando oramos a ele. Se você tem alguma fotografia de santo, algum santo, alguma imagem, algum amuleto na sua casa, coloque num pacote, tire da sua casa, coloque fora da sua casa, porque agora você recebeu Jesus e ele deu a você o Espírito Santo, e o Espírito Santo é um Espírito eterno, ele é vivo e te acompanha em todos os lugares. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente, ele sabe todos os seus pensamentos em todos os momentos. Deus é onipotente, ele tem todo o poder e pode responder a você em tudo que você precisar. E o amém significa que você confirma que seja dessa forma hoje e eternamente. Vamos agora para a oração final. Senhor, nós te agradecemos pela leitura de Provérbios 23, pedimos que o Senhor venha nos ajudar a vencer a gula e a vencer todo tipo de vício em relação a qualquer tipo de alimentação, que nós possamos vencer o vício em refrigerantes, em doces, em muito açúcar no café e também que possamos vencer a gula, que nós possamos ter sabedoria no preparo das refeições, que nós possamos rejeitar todo tipo de comida, de alimento que vem de fast food, que são alimentos ultraprocessados, que trazem a destruição da nossa saúde ao longo do tempo. Que nós venhamos a ter sabedoria em relação aos cuidados com o nosso corpo, que nós possamos cuidar da nossa saúde, que nós possamos ser livres de toda dependência de vinho ou de qualquer tipo de bebida como forma de relaxamento por nossas ansiedades e preocupações, e que nós possamos ter no Senhor a alegria para seguirmos uma vida de paz e repleta da sua orientação e sabedoria, que possamos receber mais sabedoria, principalmente a vertical, que diz respeito às coisas do teu reino, para que possamos viver uma vida intencional, com uma vida com a intenção, a motivação correta de sempre servirmos como sal e luz para trazer o tempero nas nossas relações e também a clareza nos caminhos das pessoas que cruzam o nosso caminho, que o Senhor coloca diante de nós. Que nós possamos ser pessoas que trazem orientação e a revelação da Sua palavra para a salvação de muitas vidas, para o Teu reino, para a glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Se você lembrou agora de alguma pessoa que precisa vencer o vício em comida, em bebida, em prostituição, compartilhe esse vídeo para que a pessoa medite no texto de Provérbios e reflita sobre como ela tem seguido a vida dela, que tem algo maior, melhor, preparado por Deus
para que ela possa ter uma vida em que a felicidade, a alegria, o sucesso, a realização, a plenitude vem com a presença de Deus. E se você não recebeu a Jesus ainda, volte o vídeo e faça a oração de confissão. Confesse Jesus, entregue a sua vida a Ele, porque Ele tem vida plena para todos aqueles que o buscam. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém e amém. Glória e eternamente glória a Deus.